Muito bem, galera, vamos conversar um pouquinho sobre os principais componentes do sistema de distribuição. O que eu preciso ter para ter um bom centro de distribuição? Muito bem, quando pensamos em centro de distribuição, a primeira coisa que eu tenho que colocar ou analisar nesse centro de distribuição é o espaço físico, as instalações. Eu preciso de ter um local aonde eu vou fazer toda a gestão, armazenamento do meu produto ou dos produtos que eu vou distribuir. Tá? Outro, estoque de produtos. Os estoques são formados pelo material em depósito na fábrica, nos centros de distribuição, nos distribuidores, varejista, atacadista e nos veículos de transportes e assim por diante. Quando influenciamos ou até mesmo falamos sobre a distribuição, para eu distribuir, primeiro preciso ter o produto. E para eu ter esse produto à pronta entrega, eu preciso de estar com esse produto em estoque. Eu estou falando eu fábrica, eu atacadista, eu varejista. Para eu fazer a distribuição desse produto, para eu distribuir esse produto para o cliente ou para o mercado, eu preciso de ter os produtos em estoque para auxiliar na demanda. Porque não adianta eu anunciar, o setor de marketing vai, anuncia todo o material, anuncia os principais pontos. Perdão é um radinho aqui. Por exemplo, ele anuncia os principais fatores que é o produto em questão. Aí, voltando ao pensamento. Aí você vai lá, o seu vendedor vende uma porrada de produto e quando vai ver não tem estoque para distribuir. Então, por isso que quando se monta um centro de distribuição, precisa de ter o pensamento em montar um estoque de produtos. Por quê? Eu tendo as minhas instalações, aqui dentro eu coloco os meus produtos para serem estocados, que por sua vez serão transportados. Esse transporte eu posso fazer por qualquer tipo de modal, se for terrestre, aquático, que é o navio, ou aeroviário, ou até mesmo por ferrovia ou ferroviário. Informações variadas. Para obter um sistema de distribuição, é necessário dispor de informações variadas. Quanto mais assertivas e completas forem as informações, maior será o resultado. Por que todo mundo que trabalha com logística fala sempre em informação, informação, busca pela informação, mais comunicação, informação, registro de informação? Por quê? É com os registros, é com as informações em mãos que eu busco melhorar o meu produto, a minha empresa, a minha distribuição. Com as informações eu posso detectar se o meu estoque é necessário, se as instalações que eu tenho é suficiente. Beleza, vamos recapitular aqui. Para eu pensar em uma boa distribuição, suponhamos que vocês trabalham com juju, vendem juju, e vocês montaram uma mini fábrica de juju. Primeiro, eu preciso ter as instalações para eu guardar ou fabricar meus produtos. Depois, isso o pensamento de distribuição, para eu distribuir meu produto. Outro, depois que eu pensei nas instalações, eu preciso pensar como que eu vou estocar e o espaço que eu tenho para fazer essa estocagem. Terceiro passo, que é como que eu vou transportar esse produto. E depois, como que eu vou reunir as informações para eu melhorar ainda mais o meu produto. Pesquisa de satisfação, as notas fiscais, os produtos que mais saem, essas informações auxiliam na tomada de decisões. Software e hardware. Os softwares e hardwares auxiliam principalmente no gerenciamento da empresa ou no gerenciamento da distribuição dos produtos. Como assim, professor? O que é hardware? Hardware é tudo que você toca. Posso fazer um exemplo para vocês? Vamos lá, para tudo, esquece, ó.
Segura seu celular. Ah, professor, eu já estou segurando meu celular. Ah, já está segurando o celular? Beleza. É um hardware. Hardware é todo o sistema que você pode tocar. No caso, a carcaça do celular, a carcaça, o teclado do computador, a telinha do seu celular é um hardware. Ok, tá vendo o vídeo que você está assistindo? Pausa ele. Viu? Eu sei que alguns vão voltar, outros nem tanto. Quando você clicou, você esse botãozinho de pausa, ele não, você não pega, você não consegue pegar ele na mão, porque ele é um software, porque ele é um programinha dentro do celular, hardware e software. Aí é o seguinte, por que o hardware e software são úteis para a distribuição? Hardware geralmente são os computadores que auxiliam no maquinário e no funcionamento de todo o setor de distribuição, gerenciamento da cadeia de distribuição. Já o software gera essas informações e auxilia no gerenciamento, por exemplo, uma planilha de Excel, o PowerPoint ou um programa específico da área, por exemplo, o WMS. Né? O WMS é um exemplo de software de gerenciamento de empresa. Custos. Normalmente os fretes são cobrados pela distância e quantidade do material. Beleza. Eu tenho que levar em consideração quanto que eu pago ou pagarei para fazer a distribuição dos produtos. Porque, olha só, isso aqui é o que eu estou pensando para eu montar um centro de distribuição. É só isso que a gente está falando. É o que eu preciso pensar para se ter um bom centro de distribuição eficaz. Bom mesmo. Ah, professor, na minha empresa o pessoal não pensa nisso. Bom, então dá sugestão de melhoria. Pessoal, para que o sistema de distribuição funcione, é necessário ter pessoal treinado e capacitado para realizar as funções. Com a sofisticação dos equipamentos e do tratamento das informações, torna-se necessário reciclar o elemento humano em todos os níveis. Ah, professor, por que o senhor está falando que tem que ser reciclado? Simples, porque o sistema de distribuição de materiais, seja ele reciclável, seja ele juju, seja ele o que for que você vender, para distribuir, você vende para várias pessoas, para você levar esses produtos até lá, você tem que ter uma demanda muito grande e também auxílio de pessoas. E para você ter o auxílio de pessoas, necessariamente você precisa de ter pessoas que saibam o que estão fazendo. Porque senão vai ser um monte de gente que vai fazer diversas funções e no final não vão sair bem em nenhuma. Por isso que eu preciso capacitar o meu funcionário. Sistema de distribuição 1 para 1. Como funciona? Na distribuição 1 para 1, o carregamento do veículo é realizado de forma a lotá-lo completamente. Ao carregar o caminhão, vai se acomodando a carga nos espaços disponíveis, visando ao melhor aproveitamento possível da sua capacidade. Esse aspecto é importante, pois na distribuição 1 para muitos, não se consegue com frequência um bom aproveitamento de espaço dentro do veículo. Isso porque é obrigado a carregá-lo na ordem inversa das entregas, impedindo a otimização do arranjo interno da carga do caminhão. Na linguagem do pessoal de transporte, esse tipo de distribuição 1 para 1 é denominada transferência de produtos. Vocês vão entender agora o que é isso. A distribuição 1 para 1 ou transferência de produtos é influenciada por 14 fatores, quando encarada sob o ponto de vista logístico, que são eles: distância entre o ponto de origem e o ponto de destino, velocidade operacional, tempo de carga e descarga, tempo porta a porta, quantidade de volumes do carregamento, a medida de toneladas, metros cúbicos e pallets, disponibilidade de carga de retorno, densidade da carga, dimensão e morfológica das unidades transportadas, valor unitário, acondicionamento, grau de
fragilidade, grau de periculosidade, compatibilidade entre os produtos da natureza diversa e custo total. Vocês notaram que esse 1 para 1, se a gente for fazer uma prévia, seria assim. Você lembra que você vendia Juju? Você vai ter que fazer um transporte. E você vai ter que mandar para Jataí em torno de 100 Jujus para um só cliente. Então você vai fazer o transbordo, ou até mesmo você vai fazer o envio dessa carga usando todo o espaço que você tem possível em uma caixa de transporte que vai acondicionar esse Juju sem que ele derreta, até chegar lá em Jataí. Chegando em Jataí, para aproveitar a viagem, você aproveita para abastecer essa caixa com outros produtos que você precisa e voltar com ela cheia. Assim, eu uso toda a capacidade máxima da caixa de transporte e eu aproveito a viagem para que eu não perca nenhum dinheiro. Por quê? Vou mandar o produto para o cliente que comprou, mas quando ele voltar, a caixa não vai vir vazia. Então eu não vou voltar com mãos abanando, porque quando eu volto para a cidade onde que você está, eu automaticamente não trago mais nada. Então uma viagem só para levar 100 produtos e voltar com o carro vazio não compensa, porque é gasto de combustível. Quando eu volto com produtos ou de entrega, quando eu levo uma carga e depois aproveito que já estou lá, pego outra e trago para minha cidade, isso funcionaria muito melhor, porque eu atendo um só cliente. Então, quando eu atendo esse cliente, eu encho o meu caminhão, ou eu encho o meu veículo e levo todos esses produtos ao consumidor final, ao cliente final. E quando chega assim nesse cliente final, eu aproveito que eu tenho uma oportunidade de voltar já também abastecido. Geralmente os caminhoneiros utilizam muito essa tática. Eles, por exemplo, vão para o Porto de Santos, levam um caminhão para o Porto de Santos. Chega lá, eles não querem voltar para o seu estado com o caminhão vazio, porque não compensa. Então eles esperam uma carga muito grande para eles compensarem e retornar para o seu estado. Assim eles vão carregado e voltam carregado e ganham sim o seu valor financeiro. Já no sistema de distribuição 1 para muitos, esse tipo de distribuição, o veículo é carregado no centro de distribuição do varejista com mercadorias destinadas a diversas lojas ou clientes e executa um roteiro de entrega predeterminado. A distribuição 1 para todos é influenciada por 15 fatores quando encarada sob um ponto de vista logístico. Vamos lá. Perceberam uma coisa? A distribuição 1 para 1, eu distribuo para uma só pessoa. Primeiro, eu levo os produtos completamente já adequados pela quantidade. Os produtos, se eu vou transportar produto frágil, beleza, vou só transportar produto frágil. Eu não vou transportar outro tipo de produto. Então eu facilito e eu observo a distância. Todos esses 14 fatores aqui me influenciaria a escolher grande parte da necessidade do transporte, da distribuição 1 para 1. Mas isso vai depender bastante da quantidade da carga. Ah, professor, mas e se eu tiver um caminhão que eu tenho pouca carga, compensa mandar esse caminhão entregar para esse cliente? Não compensa. Por isso que quando eu tenho pouca carga, eu transporto pouca carga, observa-se o 1 para todos, o 1 para muitos. Por quê? Aí eu pego muitas encomendas e eu já aproveito, já faço o roteiro e entrego para todo mundo. Só tem um fator. As primeiras entregas que eu vou fazer, eu vou colocar esses produtos mais próximo da porta do caminhão, mais próximo da porta, para que eu pegue com facilidade. As entregas que eu vou fazer pelo roteiro, que são mais distantes, e as últimas que eu vou fazer, vai ficar mais para o fundo da gabina do caminhão, da gabina não, da parte de trás do caminhão, que eu esqueci o nome. Vai ficar mais lá no fundo. E quando os produtos que são mais entregues de primeira, nas primeiras rotas, os produtos são colocados
mais próximo do bolsão do caminhão. Vamos lá. Alguns quesitos que são lembrados ou pensados para se tomar a decisão de usar esse tipo de distribuição. Vamos lá. Divisão da região a ser atendida em zonas de bolsões de entrega, sendo cada bolsão alocado normalmente a um veículo. Eu tenho diversas regiões. Eu não vou mandar um monte de produto só para uma pessoa. Se eu mandar só para uma pessoa, mandar o caminhão entregar ou o carro entregar um produto para uma só pessoa, o carro vai muito vazio e combustível de ida e volta também gasta. Então, automaticamente gera um desconforto financeiro. Por isso que algumas regiões são distribuídas, são escolhidas por zona de atuação, e aonde que os meus veículos são destinados para aquele ponto quando eles estão 100% carregados. Distância entre o centro de distribuição e bolsão de entrega. Bolsão de entrega são a região de entrega. Velocidades operacionais. Veículo 1 no percurso entre o depósito e o bolsão e o veículo 2 no percurso dentro do bolsão. Tempo de parada em cada cliente. Tempo de ciclo. Frequência das visitas às lojas ou clientes. Se é diária, se é dia sim, dia não, semanal e assim por diante. Quantidade de mercadoria, densidade da carga, dimensões morfológicas, valor unitário, acondicionamento, grau de fragilidade, grau de periculosidade, compatibilidade entre os produtos de natureza diversa, custo global. Tudo eu levo em consideração para eu fazer um bom transporte, para distribuir os produtos no momento certo e na hora certa. Presta bem atenção. Quem que faz muito isso? Por exemplo, quando a gente compra um produto, dependendo do mercado que você compra, dependendo do site que você compra, ele contrata pessoas que fazem frete por conta própria, né? Por exemplo, de vez em quando você compra algo pela internet, vai uma pessoa de moto entregar na sua casa e não é o cara do correio. É uma pessoa vestida normalmente, sem crachá nenhum. É uma pessoa, por exemplo, o Mercado Livre faz isso, por exemplo. Ele pega pessoas que são como se fossem entregadores autônomos e dá essa oportunidade para eles. E o que esses entregadores autônomos fazem? Eles pensam, se eu tiver um cliente só que encha meu carro e eu levo direto para ele, o custo-benefício é melhor? Mas eu tenho um carro aqui, uma Fiorino, por exemplo. Eu não tenho um cliente específico que enche essa Fiorino. Por exemplo, um atacadista que você presta serviço, ele presta serviço para um atacadista, o atacadista consegue encher o caminhão, ou a Fiorino desse cara, desse entregador, que vai levar para um cliente específico. Então compensa para ele. Só que quando ele não tem um cliente que enche esse carro dele, o que acontece? É mais possível para ele pegar diversos produtos para atender diversos clientes e encher esse carro dele. E ele faz uma rota para entregar todos esses produtos. No caso da distribuição um para muitos, a escolha do tipo de veículo mais apropriado para um determinado serviço depende de vários fatores. Como que eu posso escolher o melhor veículo? Será que eu posso comprar qualquer carro, moto, para fazer essa distribuição? Olha alguns fatores que o pessoal leva em consideração. Distância do bolsão ou zona de entrega até o depósito de distribuição. Densidade especial, medida em números de pontos visitados por quilômetro quadrado, no bolsão, que é a área de atuação. Tempo médio de parada para cada cliente visitado. Quantidade média de mercadoria entregue a cada visita. Velocidade média do percurso. Se for uma velocidade média baixa, uma moto ou um carro, uma Fiorino, por exemplo, auxiliaria bastante. Se for em uma longa distância, que eu levo bastante produto, uma Fiorino, um caminhãozinho compacto, com um baúzinho interessante, ou até mesmo um caminhão baú maior, que faça essa entrega com
maior quantidade a longo prazo. Um exemplo, o Martins Atacado. O Martins Atacado é um exemplo de distribuição do sistema um para muitos. O que é o Martins Atacado? Martins Atacado é uma empresa online que só empresários que têm a CNPJ conseguem comprar produtos em grande escala. E quando, por exemplo, eles fazem entrega, o caminhão próprio, o Martins Atacado, eles pegam os produtos, né, eles pegam esse produto deles e simplesmente eles fazem a entrega para o cliente final. Só que, por exemplo, eu compro 5 sacos de rações em atacado, 5 sacos de rações ou 10 sacos de rações. Um caminhão tem espaço para colocar, sei lá, 700 sacos de rações de 25 quilos ou de 20 quilos. Isso para lotar um caminhão, né? Para lotar o baú do caminhão. Para eles, só os 5 sacos de ração não compensa transportar. Então o que eles fazem? Eles esperam sair mais pedido para a minha região, aqui de Rio Verde, e outros 10, 5 empresários compram mais quantidade de produtos. Então o que acontece? Esse pessoal compra a mesma quantidade ou mais e consegue encher o caminhão. Aí sim fica mais viável para o atacadista entregar de um, que seria o atacadista, para muitos colaboradores ou muitos clientes, no caso. Assim, o caminhoneiro traça, o departamento de distribuição ou de transporte traça uma rota que ele vai começar do cliente mais perto da estrada que ele vai entrar até o último que ele vai entregar. Pronto, ele faz uma rota de entrega e compensa, porque aí o combustível se paga. E no final, o atacadista, o caminhão do atacadista pode voltar vazio ou cheio, dependendo da necessidade, tá bom? Se for particular, se for um prestador de serviço, o caminhão for dele, quando ele fizer essas entregas para o atacadista Martins Atacado, por exemplo, eu sou caminhoneiro e eu, por ser caminhoneiro, eu presto serviço para o Martins Atacado. Eu vou lá no atacadista Martins Atacado e falo assim: Martins Atacado, tem alguma coisa para mandar lá para Chapadão do Céu? Eu falo assim: olha, tem 4, 5 sacolas ali. Eu falei assim: nossa, até eu lotar esse caminhãozinho aqui, um caminhãozinho baú pequeno, nossa, mas assim, 5 sacolas não compensa. É longe por 5 sacolas, não compensa. Ó, mas vai lá no outro cliente lá, porque um outro atacadista que provavelmente tem mais coisa para levar para lá. O que eu faço? Eu saio recolhendo de empresa em empresa, pego tudo que as empresas venderam para a mesma cidade ou as cidades próximas, que faz rota, que é caminho, né? Então é caminho, por exemplo, Jataí é caminho para Chapadão. Se tiver alguma coisa para entregar em Jataí, eu entregaria. E lá em Jataí, se tiver alguma coisa para entregar em Chapadão, já pego e já faço a rota e assim por diante. Esse sistema de distribuição chama-se um para todos. Bom?